Boa noite, pessoal. Esta é uma apresentação sobre o trânsito de Mercúrio que ocorreu no dia 9 de maio de 2016. Esta gravação que eu estou fazendo nesse instante é no dia 10. Portanto, eu perdi a chance de publicar esta apresentação antes do trânsito. Porém, ficam algumas informações que servem para sempre, né? Para os próximos trânsitos de Mercúrio, de Vênus, enfim, em geral. Ok. Eu sou Paulo Leme e eu estou fazendo essa apresentação a partir da cidade de São Paulo. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem, uma reprodução de como seria o trânsito de Mercúrio. Nós temos a Terra aqui, nós temos o Sol àquela distância, 150 milhões de quilômetros, e Mercúrio, o primeiro planeta do sistema solar, mais próximo do Sol, que vai passar na frente do Sol, visto da Terra. Isto é o trânsito de Mercúrio. Vênus, nesse caso, está lá atrás. Só é possível trânsitos solares, quer dizer, trânsitos com relação ao Sol, visto da Terra, de Mercúrio e Vênus, que são os dois planetas internos à Terra do Sistema Solar. Ok? Então, ah, na sua órbita, o planeta Mercúrio passou entre o Sol e a Terra. Aqui uma outra imagem, já mais realista, no tamanho menor dos planetas, mas assim mesmo longe da verdadeira grandeza nas proporções dos planetas e o Sol. Os planetas seriam muito menores se o Sol tivesse esse tamanho. Mas aqui nós temos as várias órbitas de Mercúrio, né? A órbita de Vênus, aqui que está aqui atrás, a órbita da Terra, a órbita de Marte. Então, vocês verificam aqui que a Terra, Mercúrio e o Sol estão alinhados, estão ao longo desta reta. Então, é por isso que a gente verifica o trânsito de Mercúrio na frente do Sol a partir da Terra. Vocês podem verificar que existe uma inclinação na órbita de Mercúrio. Essa inclinação ah, é de 7 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Então, nós temos aqui o plano da órbita da Terra, que é o plano definido aqui representado em uma corda em azul, né? O plano de Mercúrio, e existe um ângulo de 7 graus entre os dois, né? E isto faz com que essa ocorrência do trânsito de Mercúrio seja uma ocorrência relativamente rara, exatamente por causa deste ângulo, porque às vezes o Mercúrio passa por aqui, a Terra está no outro lugar, passa por. Mercúrio passa na frente da Terra em relação ao Sol, mas passa abaixo da órbita, né, do plano de Mercúrio. Então a gente não consegue enxergar. Aqui uma outra representação, nós temos o plano da Terra, quer dizer, o plano ah, chamado a eclíptica, né? É onde está a maioria dos planetas, né? E aqui nós temos o plano da órbita da Terra, o plano da órbita de Mercúrio, 7 graus, né? O Sol. Aqui, então, vocês verificam que o plano, esta parte da órbita de Mercúrio, está abaixo do plano orbital da Terra, tá certo? Está abaixo. E aqui, deste lado, está acima. Porém, para que ocorra esse trânsito, o Sol
Mercúrio e a Terra deve estar alinhado ao longo de uma reta, que é esta reta aqui, deste lado, ou da outra reta do lado de lá. Ok? Então, Mercúrio intercepta o plano da órbita da Terra em dois pontos que são chamados de nós, que cruzam o Sol a cada ano nestas datas. Então, o nó, este aqui é um nó em que a órbita, em que Mercúrio cruza com a órbita da Terra, deste lado, e lá um outro nó que Mercúrio sai debaixo da eclíptica, né, e sobe. Portanto, este lado aqui é uma trajetória, é uma órbita ascendente, é um trânsito ascendente, aqui é descendente. Portanto, esse trânsito deste lado é possível no começo de maio, deste lado aqui. Então, quando Mercúrio está na descendente, ocorre em maio. Quando está na ascendente, é no começo de novembro em que ocorre. Muito bem. Essa configuração faz com que o trânsito de Mercúrio ocorra entre 13 a 14 vezes por século. Portanto, é uma ocorrência relativamente rara. Muito bem. Eu vou mostrar um pouco aqui já a imagem relativamente mais próxima da realidade, mas ainda fora de proporção. Se a gente colocar a Terra dentro do Sol, o volume da Terra, na realidade, o volume da Terra, a gente seria possível, caberia dentro do Sol 1 milhão de terras. Portanto, a Terra tem um tamanho muito menor que isso. Mas a proporção entre Mercúrio e a Terra está razoável. A proporção em tamanho, mas não em distância. Mas o que eu quero mostrar aqui é um calendário, né? E esse calendário mostrando a ocorrência dos trânsitos. Em 1986, no 13 de novembro, ocorreu um trânsito. Aqui, novamente, em novembro, em 93, verifique que não teve em maio aqui. Aqui também, entre 93 e 99, não teve em maio. 2003 teve, que é maio. 2006 teve em novembro, 2016, que foi ontem, em maio, né? O próximo será dia 19, do ano 2019, em novembro, e depois, em 2032, novamente em novembro, quer dizer, não vai ter maio aqui. Então, isto ocorre porque não há o alinhamento propriamente dito entre Terra, Sol e Mercúrio. O Sol está um pouco abaixo desta linha divisada da Terra ou um pouco acima. Muito bem, era isso que eu tinha que mostrar aqui nessa coisa. Mas eu vou fazer uma revelação importante, que normalmente vocês não encontram por aí. Vocês verifiquem que a grande maioria dos sites, inclusive os sites da NASA, mostram o eclipse conforme o vídeo abaixo. Este aqui. Mostra o eclipse então, o trânsito, na realidade. Eu falei eclipse errado, aqui seria trânsito. Mostra o trânsito desta forma, como uma linha reta, né, do Mercúrio passando uma linha reta na frente do Sol. Muito bem, isto só seria possível se a gente tivesse a Terra parada, né? Então, assim, pelos poderes de Grayskull, vamos parar a Terra. Esse é para a Terra. Sim, aí você vê o trânsito de Mercúrio ao longo de uma linha reta. Isto não ocorre, não é possível a gente ver da Terra esta linha reta. E isto, a maioria dos sites, inclusive os da NASA, vocês verificam dessa forma. Se você for olhar com um telescópio a partir da Terra, você não vai ver uma linha reta no trânsito, mas uma curva. E eu vou mostrar por quê.
Então, é por isso tudo porque esses sites não chamam atenção a dois fatores, né? Essa trajetória de Mercúrio só seria observada se a Terra estivesse parada. E outra coisa é que esta trajetória descendente seria vista no hemisfério norte. Não nós aqui no Brasil, não veríamos esse trânsito de cima para baixo. Repito, aqui não é eclipse, aqui é trânsito. Muito bem. Todos sabemos, então vou explicar por que, que a gente não enxerga esta linha reta no trânsito. Todos sabemos que o Sol percorre uma trajetória circular no céu ao longo do dia. Então, ao longo do dia, o céu tem esta trajetória, né, na esfera celeste. Então, se aqui nós teríamos a Terra, a gente vê o Sol descrever este arco. Aqui a mesma coisa, né? Aqui seria se a gente estivesse no Equador, aqui seria se a gente estivesse no hemisfério norte. Tá certo? Você vê que o Polo Norte está aqui. Muito bem. Então, aqui essa imagem, né, mostra uma fotografia, um time-lapse, né, do Sol ao longo do dia. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Aqui acho que seria o contrário, porque aqui ele está mais avermelhado, mas enfim, não importa. O que é importante é o seguinte, é que o Sol, ao longo do dia, visto da Terra, ele se move. Okay? Isto influencia, né, a trajetória de Mercúrio observada a partir da Terra. Então, o que a gente vai verificar, isto aqui é uma imagem de como seria, uma projeção de como seria o trânsito de Mercúrio, nesses pontinhos aqui, né, ao longo, ao longo do dia, visto em Washington, né, no hemisfério norte. Eu plotei este trânsito em Washington. Então, não seria ao longo dessa reta, mas seria ao longo desta curva, subindo e depois descendo. Isto porque o Sol se movimenta em relação à Terra durante o dia. Então, existe esta observação a partir da Terra. Então, a trajetória do trânsito é observada como uma curva. E varia no hemisfério norte, aqui deste lado para o outro, do lado esquerdo para o lado direito. A trajetória exata varia de acordo com a sua localização na Terra. Aqui eu vou mostrar para vocês uma pessoa, duas pessoas nos dois hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul, duas pessoas observando o trânsito. Aqui, pelos poderes de Grayskull, vamos supor que nós paramos a Terra. Como nós veríamos? Aqui é o início do trânsito e aqui é o final do trânsito. É uma linha reta, aqui visto pelo hemisfério norte. Então, a Terra parada. Ok? Mas para alguém no hemisfério sul, o que vê-se é isto aqui. O início é aqui e o final é lá. Então, você veria uma curva ascendente, né, se fosse a Terra parada. Mas não é assim. A gente viu que é uma curva. Né? Vocês viram que lá, acabei de mostrar como é que seria em Washington, no hemisfério norte. Aqui, como seria no sudeste do Brasil, esta é a figura que eu plotei a partir de São Paulo, que é esta projeção. Eu não sei se dá para ver direito os pontinhos que representam Mercúrio, são pontinhos muito tênues aqui, porque o tamanho de Mercúrio é realmente diminuto face ao tamanho do Sol. Note que nós estamos vendo uma projeção. Né? Isso aqui é um disco solar como a gente vê a partir da Terra. É só uma imagem. Então, cada pontinho desses representa um momento da trajetória de Mercúrio na face do Sol, visto de São Paulo. É uma curva, neste caso ela é ascendente no início, descendente depois, mas vai da direita para a esquerda.
Lembrando que nós estamos no hemisfério sul, é o oposto do hemisfério norte. Perfeito? Então, aqui é o início do trânsito, aqui embaixo, e aqui é o final do trânsito, visto do sul do Equador. O início do trânsito, então, se dá nesse ponto verde, que eu não acredito que dá para vocês verem muito bem, e o final no trânsito do ponto vermelho. Muito bem. Durante o trânsito, o Mercúrio apresenta um diâmetro angular de somente 12 polegadas. Portanto, é muito, desculpa, não é polegadas, é 12 segundos de arco. Então, é muito pequena, né? Isso é uma unidade que é utilizada em astronomia para você, olhando, ver o diâmetro de Mercúrio a partir da Terra. Dá 12 segundos de arco somente. Aqui eu plotei, eu fiz uma simulação através do software Stellarium, né, do movimento do trânsito de Mercúrio, né? Dessa trajetória do trânsito de Mercúrio. Foi simulada também aqui a partir de São Paulo. Neste caso, eu vou rodar aqui a simulação. Vocês vão ver, Mercúrio aqui é muito difícil de enxergar pelo vídeo, mas é esse pontinho que vocês estão vendo se movimentando aqui, né, com aquela trajetória que eu acabei de mostrar para vocês, da direita para a esquerda. Aqui é a data e hora, né, 2016, maio 9, e o horário aqui é 10 horas e 50 minutos, virou 11 horas agora. Então, esta é a posição de Mercúrio às 11 horas e vai seguindo até Mercúrio sair da face do Sol. Na realidade, é a projeção de Mercúrio sobre a projeção do Sol lá atrás, né? Essa duração do trânsito do dia 9 teve uma duração de 7 horas e 30 minutos entre a entrada de Mercúrio, da imagem de Mercúrio na face do Sol, e a saída de Mercúrio aqui desse outro lado. Ok? Muito bem. Esta foi a visibilidade global do trânsito de Mercúrio, né? Ah, Se vocês verem essa curva aqui, aqui tem uma região que mostra, inclui o Brasil e o leste, oeste dos Estados Unidos, né, até meio oeste, ah, e uma parte da África, em toda a Europa e aqui, inclusive na Inglaterra, e mostrando também aqui nos países nórdicos, né, Suécia, etc. Muito bem, nessa aqui o trânsito teve visibilidade total. Então foi visto o trânsito desde o início até o final do trânsito. Neste caso, aqui no lado sul da Argentina, no Chile e no oeste americano, somente no nascer do sol é que se via. E aqui do lado, a África inteira, a Índia, a, a Rússia e estes países desta região, Mongólia e tal, só viu-se o trânsito de Mercúrio no pôr do Sol. E na Austrália, Japão e Filipinas, enfim, deste lado aqui, não se conseguiu ver nenhuma parte do trânsito. Muito bem. Essa duração foi de 7 horas e 30 minutos. Aqui é uma calculadora de trânsitos que eu vou dar para vocês o endereço depois, né? Aqui coloquei as coordenadas, aqui eu coloquei as coordenadas de São Paulo, a latitude 23 graus 32,85 minutos, e a longitude de São Paulo 46 graus e 38,166. A elevação de São Paulo 750 metros, e o time zone, a hora de São Paulo em relação a Greenwich, que é -3. Então, é o horário de São Paulo.
e ele me colocou as circunstâncias do trânsito previstas, né? Aqui a data, 9/5/2016, e aqui as cinco estágios do trânsito que são. Quando eu vou mostrar no próximo slide, fica mais fácil. Esses 5 estágios são aqui. Esta aqui é como no visto do hemisfério norte, quando Mercúrio toca na superfície do Sol. Eu estou falando de propósito, mas isto é errado. Mercúrio não tocou o Sol. A imagem de Mercúrio vista da Terra ingressou na imagem do Sol visto da Terra. Então, quando se faz esse contato exterior, é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando ele já passou totalmente do limite, né, da imagem do Sol. Então, esse é um contato interior. Tem um contato máximo, que é um ponto médio, que aqui não está representado, né? Aqui está representado o contato exterior do egresso. Aqui, então, é o ingresso da imagem de Mercúrio sobre a imagem do Sol. Aqui, o egresso da imagem de Mercúrio no contato interior, né? E depois o contato exterior, quando o Mercúrio saiu totalmente. A imagem de Mercúrio saiu totalmente da imagem do Sol. Repito, isto daqui é visto não como se fosse a partir da Terra, mas é uma projeção a partir de onde, do centro da Terra, digamos assim, ou se a Terra tivesse parada, não tivesse girando. Então era isso que a gente veria. Muito bem, então voltando para o slide anterior, nós temos aqui o tempo em que isso ocorreu. O ingresso externo foi às 8h13. Então, é aqui embaixo, nesse ponto, nesse pontinho vermelho. Desculpa, pontinho verde. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está a trajetória do trânsito de Mercúrio visto a partir de São Paulo. É esta curva que está aqui. Então, aqui, de São Paulo é hemisfério sul. Aqui nós vemos da direita para a esquerda. Tá certo? Então, às 8h13:51, o Mercúrio fez o primeiro contato externo, né? A imagem de Mercúrio fez o primeiro contato externo com a imagem do Sol. Foi às 8h13:51. E essa imagem entrou totalmente na imagem do Sol às 8h17. Portanto, 3 minutos depois, aproximadamente. Aproximadamente ao meio-dia estava no máximo, é o máximo do trânsito, estava aqui em cima, né? E aí tocou, a imagem de Mercúrio tocou o limite da imagem do Sol às 15h38:56, que é o egresso interno, quando a imagem está começando a sair. E o egresso externo, quando saiu totalmente é às 15h42. Portanto, deu um total de 7h30 esse trânsito visto daqui do hemisfério sul. Aqui está o endereço desta calculadora de trânsitos, que você pode fazer para qualquer lugar do globo terrestre, né? E vai ficar aí, se alguém quiser pode me consultar, eu passo por e-mail para vocês, eu vou deixar meu e-mail aqui, mas vocês podem também buscar essa calculadora de trânsitos, assim como Calculator, né? Local Calculator, Local Circumstances Calculator, né? Pelo Google ou qualquer outro mecanismo de busca na internet. Muito bem. Os estágios do trânsito eu já falei. Então, aqui eu vou mostrar só uma imagem que mostra o trânsito, né? Aqui no limite, né? Aqui no ingresso de Mercúrio. Muito bem. Eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte, quando for observar trânsitos ou eclipses, tomem muito, muito cuidado. Nunca, nunca, nunca olhe diretamente para o Sol. Você pode ficar cego se olhar diretamente para o Sol. Ou quer você olhar a olho nu,
e principalmente se você olhar através de um instrumento como uma luneta, um binóculos ou um telescópio. Então, nunca, nunca, nunca olhar diretamente o Sol. É proibido, né? Não use também óculos escuros, negativos de filme fotográfico daqueles antigos, ou mesmo aquelas chapas de raio-x, porque nenhum desses barra completamente as radiações do Sol. Então, esses são inadequados, eles deixam passar radiações danosas para os seus olhos, especialmente a radiação ultravioleta. Não observe. Como é que você deve observar trânsitos e eclipses? A forma mais simples é você projetar a imagem do Sol em um anteparo. Aqui está sendo projetado através de um binóculo, na realidade está usando só um lado, né? Como se fosse uma luneta. Aqui realmente uma luneta projetando o Sol. Aqui um telescópio, dá para você ver Mercúrio aqui, um pontinho. E aqui mostra um dispositivo, um equipamento usado especificamente para você observar trânsitos e eclipses solares, né? E esse equipamento é chamado de Sun Spotters. Sun Spotters. Então, uso de projeções por câmeras de orifício, pinhole, aquelas câmeras que a gente feita de caixa de sapato, quando a gente era criança, que usava, fazia um furinho e fazia a imagem projetar no fundo da caixa de sapato. Então, isso pode ser feito para você olhar não através dela, mas para você olhar de lado, é possível ver. Então, binóculos, lunetas, telescópios, equipamentos como transportes, somente como projeção ou usando filtros, como estes óculos e este equipamento, este telescópio, né? Que utilizam filtros específicos que bloqueiam as radiações solares danosas aos nossos olhos. Então, isso pode ser utilizado. Muito bem. Tais filtros, eles têm uma fina camada de alumínio, cromo ou de prata em suas superfícies que atenua essas energias danosas para a nossa visão, principalmente a ultravioleta, mas a visível e a infravermelha também, que se você for olhar diretamente vai danificar os olhos. Ok? Um filtro mais amplamente disponível para visualização solar segura é o vidro de soldador, esse pessoal que usa solda, né, profissional, é o filtro número 14. Então, esse pode ser utilizado tranquilo para ver o Sol, para ver esses eventos. Para telescópios é recomendado um filtro chamado H-alfa. Esse filtro rejeita todos os comprimentos de onda, exceto uma estreita faixa, exatamente a faixa do H-alfa, que é a radiação emitida pelo Sol por causa do hidrogênio. Muito bem. E na história, como é que a gente vê esses trânsitos? Aqui nós temos um tablete, que é a origem do nosso tablet, né? Como era usado, né, na Síria, na Mesopotâmia, com escrita cuneiforme, né? Que se usava desses tabletes feitos de argila, né? Esse aqui é um tablete que fala sobre Vênus, com previsões astrológicas do período neo-assírio. Então, nessa época, a astrologia foi o início da astronomia, né? Porque era usada um pouco da realidade, a astronomia, e um pouco da mitologia, que era a astrologia. Então, na época, os astrólogos eram muito bem cotados, né? Não se conhecia a astronomia tão bem quanto hoje, evidentemente. Na história também é que nós temos uma publicação feita pelo Halley, né? Aquele mesmo do planeta, né? Desculpa, do cometa Halley, né? Que deu nome ao cometa. Essa publicação
é de 1716, quando Halley mostrou como o trânsito não de Mercúrio, mas de Vênus, poderia ser usado para calcular a distância entre a Terra e o Sol. Aqui era necessário dois observadores, um lá o mais norte possível da Terra e um no mais sul, né? No extremo sul da Terra. Aí era possível ter um ângulo suficiente para calcular a distância entre a Terra e o Sol. Aqui mais uma observação antiga, feita em 1769, mostrando como seria o trânsito de Mercúrio, aqui uma reta novamente, né? Feita por David Rittenhouse. Muito bem. E esta apresentação que eu acabo de fazer para vocês não pretendeu cobrir todos os aspectos do tema, evidentemente, mas chamar a atenção para alguns pontos essenciais. Eu agradeço críticas e construtivas e sugestões para que eu possa aprimorar esta apresentação, né? Agradeço a atenção de vocês. Aqui está meu e-mail, se alguém tiver interessado, pode deixar um comentário, mandar um comentário para mim. É paulorleme@gmail.com, ou vocês podem deixar aqui no canal do YouTube também suas impressões. Muito obrigado a todos, agradeço e até a próxima.